E o governo federal vai investir no fortalecimento da indústria naval brasileira, que deve ocupar um lugar de destaque na política de reindustrialização do Brasil, com forte geração de empregos. Saiba como agora na reportagem de Helder Ferrari. Em 2022, o BNDES liberou 600 milhões de reais para a construção naval. Em 2023, nós fizemos 1 bilhão de reais. Tivemos um crescimento importante. Eu garanto para vocês que não será menos de 2 bilhões esse ano. E vamos colocar recursos para produzir navio, especialmente o navio do futuro, que é com combustível renovável. A estimativa inicial é de que cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos possam ser criados com esse investimento no setor naval, anunciado pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Para José Roberto Nogueira da Silva Bigodinho, integrante do Conselho da Executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, esse investimento representa não só a oportunidade de gerar novos empregos, como também de qualificar e atualizar a mão de obra no Brasil. Como foi destruído o setor, as pessoas que trabalhavam nesse setor, ou foi para o Uber, foi para serviços. Então, essas pessoas elas se perderam no meio do caminho. Então, quando a gente fala em qualificação das pessoas para ter mão de obra nesse setor, a gente está falando do jovem aprendiz e do adulto aprendiz. Ao longo dos anos, essas pessoas que perderam a oportunidade, perderam seus empregos, ela precisa retomar a esse novo mundo do emprego. Jovem aprendiz, mas o adulto aprendiz. É disso que nós estamos falando para o setor naval nesse momento. O diretor da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, Joacir Pedro, explicou que o Brasil tem muitos profissionais qualificados que estão trabalhando fora da indústria naval por falta de oportunidade ou que perderam o emprego após os desastrosos últimos 2 governos. Você vê diariamente metalúrgicos qualificados procurando emprego nesses estaleiros. Alguns deles estão em pequenos reparos, em barcos pequenos de reparos, então, na construção naval, mas isso são profissionais altamente qualificados. Então, esses metalúrgicos, apesar de estarem ociosos, mas eles são altamente qualificados. Nós temos a mão de obra, nós não temos encomendas para a construção desses empregos. Nós estamos falando, no primeiro momento, de 21 mil empregos. Não é pouca coisa. E é um emprego que está demandando uma mão de obra. Soldador, eletricista, o eletromecânico, que não é mais o mecânico, porque nós estamos discutindo as embarcações já com motores híbridos, motores elétricos. Então, a gente precisa, de fato, ter uma formação bem qualificada para que venha ocupar esse novo mundo do emprego. Porque você precisa estar preparado para entender o motor elétrico, o híbrido, que são as novas plataformas. Nós estamos falando de energia verde. A cadeia produtiva na indústria naval não se prende só nos metalúrgicos. Em volta do estaleiro você vai ter fábrica de tintas, né? Você vai ter material elétrico, material de carpintaria, porque você tem dentro de uma plataforma navio a parte de carpintaria. Você se instala em volta do estaleiro restaurantes, lanchonetes, padarias. De acordo com os sindicalistas, essa ação do governo de investir na indústria naval gera condições que podem levar o Brasil a ocupar a liderança na construção dos navios do futuro. O navio do futuro, que eles chamam o navio de energia limpa, né? Energia limpa. E nós também temos os navios do futuro, que são navios DP, navio de posicionamento dinâmico. O que são navios de posicionamento dinâmico? Navios que você chega para atracar numa plataforma SPSO e eles são navios de alta tecnologia, são navios do futuro e que não precisa de todo esse aparato. Ele faz todo o posicionamento dele para atracação, seja na plataforma ou nos navios aliviadores. Esses posicionamentos dinâmicos são para tirar o petróleo do pré-sal. Nós estamos falando de embarcações modernas, de estaleiros que vão se apropriar de todo esse conhecimento. Por isso, há discussões com o Sistema S, com as escolas técnicas, com as universidades, seja ela privada ou pública, ela é muito importante nesse momento.
E a gente sai da indústria naval e vai para a cesta básica. O preço médio da cesta básica aumentou em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Apesar da alta, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412 e ajudou em partes a amortecer o impacto dessa alta dos alimentos. Para entender melhor o cenário, conversamos agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Gihanna. Tudo bem? Tudo ótimo. Patrícia, a gente vinha acompanhando aí um cenário de queda no preço dos alimentos durante o governo Lula. Explica pra gente o que levou a essa alta nos alimentos e o que esperar para os próximos meses. Então, nós temos alguns fatores que influenciam essa variação de preços na cesta básica, né? Tem um fator que ele é muito estruturante, que é a questão climática, muita chuva, calor excessivo, e que nós temos que lidar todos os anos, né? A agricultura tem que lidar com essa questão e se preparar para isso todos os anos. Então, nós tivemos isso nesse último período. Também a gente teve uma redução da área plantada de alguns produtos, isso ao longo dos últimos anos, o que requer um planejamento para a recuperação dessas áreas de plantio, como o feijão, por exemplo, e nós tivemos também um aumento aí, uma alta das exportações de alguns produtos específicos, né, como o arroz e o óleo de soja. Então, reduziu aqui a oferta interna e tudo isso, então, impacta no preço. Olhando para frente, nós podemos, embora vários desses fatores, eles permaneçam, eles são inerentes a esses produtos, né? Aos produtos agrícolas, é possível você ter uma perspectiva melhor de controle dessa variação de preços a partir de políticas públicas que são adotadas. Então, nós tivemos com o governo Lula a retomada aí de políticas dos estoques reguladores que vinham zerados dos últimos governos e também um fortalecimento da agricultura familiar, né? Programas de fortalecimento. Tudo isso, eles têm um tempo de maturação para ter o resultado, mas apontam aí para um cenário mais virtuoso, vamos dizer assim, né, nesse controle da variação de preços da cesta básica. Perfeito, né? Preciso enxergar todo o contexto e as expectativas são muito boas. A gente teve esse aumento na cesta básica e na outra ponta a gente teve o aumento do salário mínimo de 7%, né? Foi aí para R$ 1.412. Esse aumento também ajuda aí no crescimento, na movimentação da economia? Não tenha dúvida. Medo de errar, a política de valorização do salário mínimo, que foi retomada também agora na negociação entre as centrais sindicais e o governo Lula, ela está mais do que provado que é uma das políticas mais eficazes na questão não só do bem-estar da maioria da população, que é uma população de salário mínimo, né? Como no desenvolvimento do próprio país, né? Então, esse aumento, você falou em torno de 7%, se a gente considerar aí o aumento nominal, mas o aumento real, ou seja, descontando aquela taxa de inflação, ele foi muito significativo, né? 57% se a gente considerar de 2023 para 2024. O que significa uma maior renda disponível para o consumo, porque toda a renda, né, os trabalhadores e trabalhadoras que recebem salário mínimo, na verdade, todo o aumento que vem, ele vai direto para o consumo, porque nós somos um país ainda de baixos salários, né? É só a gente comparar o preço da cesta básica com o valor do salário mínimo. Nós
Nós ainda estamos muito distantes de ter um salário mínimo que dê conta de todas as necessidades do trabalhador e da sua família. Então, esse recurso, ele vai todo para a economia e ajuda a dinamizar. É o que a gente chama de instituir aí um ciclo virtuoso da economia. Se aumenta o consumo, aumenta a produção, e isso, então, é bom para quem está consumindo, recebendo esse salário, e é bom também para a população de uma maneira geral, para a economia de uma maneira geral. Nesta semana, né, o governo Lula anunciou aí a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Então, agora, quem ganha até 2 salários mínimos não precisa pagar esse imposto, né? Como é que isso beneficia a classe trabalhadora? Vai no mesma... Essa questão do acerto aí do imposto de renda, ele está em linha com a política de ampliar a renda disponível para a população. Então, vamos lembrar que o teto de isenção do salário, do imposto de renda, ele estava congelado desde 2015, em R$ 1.903. Então, elevar essa taxa, essa faixa de isenção para 2.824, que essa é a proposta, né, é o que está na medida, significa você disponibilizar quase R$ 1.000 para o consumo, né? Então, nós estamos falando aqui, a estimativa da Fazenda é que essa medida beneficia 15,8 milhões de brasileiros. Se a gente fizer uma conta muito assim grosseira, vamos dizer, muito superficial, nós estamos falando aí de injetar mais ou menos em torno, um pouco mais de 150 bilhões ao ano no consumo. Então, isso pode significar, sim, uma dinamização de todo o processo econômico, né? E aqui vou reforçar, esse recurso disponível a mais, ele vai diretamente para o consumo, uma vez que nós temos aí baixos salários e as famílias têm a falta de muita coisa, né? Então, essa disponibilização, ela não vai para uma poupança, que também teria seus benefícios, mas ela vai diretamente aí para dinamizar a economia. Com certeza, né? O presidente Lula sempre falava que quem sabe mesmo sobre economia é a dona de casa, que faz a conta ali na unha, né? E a conta dela agora está mais fácil de ser feita. Muito obrigada, Patrícia. A gente segue acompanhando aqui toda sexta-feira o Diese, com o Diese. Obrigada, uma ótima noite para você e para os nossos telespectadores e ouvintes.